Olá pessoal, hoje vamos falar aqui sobre um tema bem diferente. Vamos falar de um tema que nós aprendemos desde criança, que quando nós gostamos de alguma coisa, quando nós queremos comprar uma roupa, um sapato, um vestido, um terno, nós temos que pedir o dinheiro ou trabalhar para ter esse dinheiro. Então, na realidade, a gente precisa de disciplina para a gente poder continuar a ter dinheiro, né? Para os nossos sonhos, para a nossa vida, para o nosso interesse em geral. Nós precisamos de dinheiro para tudo. E você aí, sabe guardar dinheiro? Você aí, sabe o que é pagar à vista uma compra? É determinar, eu vou comprar um carro, eu vou comprar alguma coisa, mas para isso nós temos que ter disciplina. Então, mais que comprar tudo, a gente tem que aprender a gastar, né? A gente tem que ganhar, aprender a gastar para a gente sempre ter um pouquinho de dinheiro. Como a gente é muito impetuoso, assim, a gente não gosta muito de guardar dinheiro, o que a gente faz? A gente gasta. Depois a gente vê alguém e fala assim, puxa, por que aquela pessoa tem alguma coisa a mais, ganha menos, possui mais do que eu que ganho mais? Onde está o erro? Nós vamos aprender que ter disciplina é aí que mora o erro. Quando você não tem, você paga então pela falta de impulso, de inteligência, de querer e de saber o que você quer. E para isso eu trouxe aqui a Lígia Bulli. Como vai, Lígia? Tudo bem, Maria Lúcia? É um prazer estar aqui. Um prazer estar conversando sobre esse tema, que é um tema assim tão necessário nas nossas vidas, né? Tão presente, assim, eu digo que assim, sobre futebol a gente pode não querer falar, né? Sim. Mas sobre dinheiro não tem como, né? É um tema que perpassa a vida de todo mundo e que afeta significativamente a nossa vida, né? Então, muito obrigada por estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Nós agradecemos, né? Na realidade, Lígia, eu acho que é um tema muito difícil de ser falado, porque cada pessoa tem uma forma de gastar seu dinheiro, né? De investir seu dinheiro. E às vezes a gente se perde no meio do caminho, né? Como que você explica a forma do que nós gastamos o dinheiro fora da disciplina, falta de disciplina? Que condições nós temos de aprender a guardar? O que você explica? Como guardar? Então, assim, quando você me convidou para vir aqui falar sobre esse tema, eu fiquei pensando, como eu sei que seu programa atinge muitas pessoas e de muitas idades, né? Eu fiquei pensando em um tema que fosse, assim, que favorecesse todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Sim. E então eu pensei assim, primeiro, quando você está fazendo a sua introdução e apresentando esse tema, perceba como ele vem carregado de emoções e emoções no geral negativas, né? Como ele vem carregado de assim, disciplina, difícil, uns têm, outros não têm, né? Sim. Então, assim, o tema dinheiro, a gente precisa falar sobre ele muito e muito, porque ele carrega junto todas essas questões negativas, né? Uhum. Que, assim, já afastam a gente de uma boa relação com o dinheiro, né? Então, o que eu sempre procuro fazer, e a minha formação foi nesse sentido, de a gente entender o que esse dinheiro, porque a gente pode encará-lo como uma coisa ruim, mas a gente pode encará-lo como uma oportunidade, assim, o pozinho mágico, que uns amigos chamam ele de pozinho mágico, que vai trazer transformações e coisas boas na nossa vida, né? Então, antes de falar do dinheiro, a gente precisa falar de nós, né? E eu tô fazendo agora, a gente estava conversando antes, né? Eu tô fazendo uma formação em psicologia e fui estudar psicologia exatamente para aumentar minha prática, né? Para que a gente pudesse entender quem é essa pessoa por trás do dinheiro e como é que ela interage com o dinheiro para ter uma relação positiva, né? Sim. Então, assim, eu estava pensando de falar um pouco assim sobre as fases da vida, né? O dinheiro nas diferentes fases da vida. A gente vai mudando os nossos desejos, o nosso jeito de interagir com o dinheiro, né? E tem 3 grandes fases aí de vida com relação ao dinheiro. Então, a primeira fase é aquela fase assim
quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a ter um contato mais profundo com o dinheiro, que começa ali nos 16, 18 anos ali, e vai até, é a fase que a gente chama de formação, né? Vai até os 30 anos, mais ou menos, né? Na verdade vai um pouco menos, mas assim, o que a gente tem percebido é que como hoje está tão difícil, a situação está ficando difícil, então as pessoas têm ficado nessa fase de formação por mais tempo. Então é a fase que você está ali se desenvolvendo um ofício, aprendendo alguma coisa, está investindo na sua formação e você está sob o cuidado dos teus pais ou dos seus cuidadores, então você está ali na casa dos pais. Então você fica até mais ou menos uns 30 anos, né? Mas isso não é ter segurança de uma coisa que você está insegura? É uma coisa estranha, não é? É verdade. Eu fico esperando a outra pessoa, se eu perder aqui, eu vou conseguir ali. É verdade. Então, assim, as pessoas... hoje tem sido mais difícil esse movimento de autonomia, né? Porque, e aí é uma coisa de duplo sentido, né? Tanto os filhos têm essa insegurança, como muitas vezes os pais, hoje por um movimento assim, as pessoas estão cada vez mais sozinhas, né? Então os pais também têm essa questão de segurar um pouco seus filhos mais tempo em casa, né? Mas então essa é a primeira fase da formação. A segunda fase é a que a gente chama de acumulação. Então é a fase que vai dos 30, assim, mais ou menos, até os 65, que é a fase que a gente da aposentadoria, né, oficial. Então são 35 anos e é a nossa fase mais ativa. Então é a fase que a gente está construindo riqueza, é a fase que normalmente a gente casa, então a gente traz um segundo salário, muitas vezes, para a nossa vida, né? A gente casa, tem filhos, batalha, etc. Então a gente já começou ali com um pouquinho mais de conhecimento na nossa profissão e a gente vai construindo o nosso patrimônio e a nossa vida até a fase da aposentadoria. Né? Certo. E a terceira fase é a fase do usufruto, então que vai ali dos 65 até, a gente fala que até os 100, né? Que são outros 35 anos que a gente vai usufruir daquilo que a gente construiu. Né? E aí o que está acontecendo? Né? Quando a gente fala assim de dinheiro, maturidade, né? A gente pensa na maturidade como aquele momento que a gente assim, os filhos já saíram de casa, eu já não estou mais trabalhando tanto e eu agora vou usufruir, né? Vou me divertir, eu ainda tenho saúde e tal. O que acontece? Acontece que a gente vê que os filhos muitas vezes estão precisando muito da ajuda dos pais, né? Quando não tem os netos que ficam sob responsabilidade dos avós, né? E a gente tem outros fatores, assim, consigo pensar em uns 3 fatores que são muito determinantes em essa mudança que está acontecendo. Então, o primeiro deles é que, se a gente pensar, né? Quando eu era criança, meu pai adorava café, meu pai adora café, então ele ia tomar um cafezinho, ele ia no bar, encostava ali a barriga no balcão, né? Meu pai nem tinha barriga. Mas chegava na panificadora. Enfim, encostava, ia lá pedir um cafezinho, vinha o atendente com aquele bule de metal, lembra, né? Sim. Ou senão aquela maquininha assim, enchia a xicrinha e dava um cafezinho, né? E era o quê? R$2, né? Hoje você vai tomar um café, como é que é? É assim, a máquina, que eu não vou falar a marca aqui, mas é o cafezinho da máquina, é o macchiato, é o latte, é o com lactose, sem lactose, né? Tem o pãozinho, com isso, com aquilo, é verdade. Então, assim, uma infinidade de tipos de café. E o café não custa mais R$2, custa 20. Né? E olhe lá. Então, assim, a vida está ficando cada vez mais sofisticada. Né? Então você vai comprar bolacha, vai comprar um chocolate no supermercado, tem 30 tipos de chocolate. Você não compra um só, você compra 2, você compra o amargo, 60%, 40%, né? Sim. Então assim, a vida fica mais sofisticada. A segunda questão é que a gente está vivendo mais, né? É um ótimo motivo, mas a gente está vivendo mais. Então tenho aí uns 10 anos a mais de expectativa de vida que foi somado nos últimos anos, graças à medicina e tantos avanços que a gente trouxe, né? E o terceiro é a questão de que as pessoas conhecem muito pouco, falam muito pouco sobre dinheiro, conhecem muito pouco sobre educação financeira, então elas têm muitas vezes dificuldade de lidar com esse recurso, né? Esse recurso poderosíssimo. Então a gente volta lá no início sobre a disciplina. Isso. Então quando nós nascemos, nós somos criados, né? Os nossos pais compram nossas coisas, a gente aprende a pedir, aprende a ganhar
né? E Isso. quando nós começamos a trabalhar, nós também temos que aprender Exato. a gastar o dinheiro, né? Isso. A guardar um pouquinho, e isso a gente dificilmente faz com os nossos filhos. É verdade. E aí a consequência dessa disciplina vai acompanhando a idade. Às vezes isso me preocupa muito, sabia? Porque eu já criei meus filhos, certo? Aham. Agora eles estão criando os filhos netos. deles. Então cada um tem uma fase, tem uma formação, tem uma forma de se viver, e o dinheiro ainda falta. Como que você vê isso? Então, é um desafio. E eu acho que a resposta para isso é a gente falar sobre os desafios que o dinheiro traz, que a vida traz para a gente, né? Cada vez mais. E a gente estudar um pouco sobre o tema. A gente olhar para aquele amigo que faz uma boa gestão do dinheiro e bater um papo com ele, né? Então, assim, nas diferentes fases da vida que a gente tem, nos momentos que a gente tem dificuldade, é a gente chegar, por exemplo, eu vou sair de casa, meu filho está saindo de casa, ele quer ir morar sozinho. Gente, montar uma casa para você morar sozinho é difícil para burro, né? Sim. Como é que o amigo que já passou por isso fez, né? Ele comprou tudo de uma vez? Onde é que ele foi morar? Ele dividiu, não dividiu? Como é que ele fez para fazer essa equação fechar, né? Depois, quando você passa em momentos mais difíceis da vida, uma separação, uma dívida, uma dificuldade que você tenha, como é que você equaliza isso, né? Nem sempre, assim, as questões são fáceis. E como a gente não aprende isso na escola e a gente não fala, e a gente tem muita vergonha de falar sobre dinheiro, né? A gente, assim, eu brinco que a gente sabe tudo sobre a vida amorosa dos amigos, né? Mas a gente sabe muito pouco sobre as dificuldades que eles passam, né? Exato. E porque eles não contam, eles têm vergonha de contar, né? Na maior parte das vezes. Então, se a gente começar a conversar um pouco mais com aqueles amigos que fazem uma boa gestão, a gente vai descobrir que os nossos problemas são tão parecidos, né? E que a gente pode aprender tanto com os erros dos outros, né? Então, e quando você fala assim, dos pais, né? Eu criei meus filhos, agora eu estou criando netos, como é que a gente faz? Eu acho que, assim, e até as pesquisas mostram que o que a gente aprendeu em casa é muito poderoso. Não é garantia, né? Mas é muito poderoso. Então, eu acho que o exemplo é o primeiro passo, né? Porque até, assim, uma vez eu fui fazer um projeto com crianças, né? Sobre mesada, sobre os pais, se dava mesada ou não dava mesada, né? Aquela questão que muitos pais têm. E aí a gente percebe que, assim, a maior aflição é dos pais, né? Claro. Sim, como é que vai ser usado esse dinheiro? O que eles vão fazer? E a maior dificuldade era os pais, porque os pais queriam trazer para os filhos um comportamento, etc., que eles próprios não tinham, né? Então aí é difícil, né? Que é o ponto da disciplina. Então, eu acho que se a gente está atento ao tema, se a gente conversa com as pessoas que têm que tiveram boas saídas, e se a gente está sempre se auto-percebendo, eu acho que é o caminho bom. Eu acho que a primeira coisa eu não sei se você é a favor, eu sou, né, de sentar com os filhos e falar sobre as nossas finanças, né? Nossas finanças não é só marido e mulher, né? Nossas finanças é eu, meu marido, meus filhos. Então eles têm que saber quanto entra e o porquê não pode sair. Eu acho que primeiro tem que começar aí educação, disciplina, né? Cuidar com amor, fazer com que essas crianças entendam como chegar lá na frente com uma situação econômica melhor. Hoje nós sabemos que o salário mínimo no Brasil não é um salário lá tão grandioso que a pessoa possa sobreviver. Super justo. Mas vou te contar uma coisa que você vai dizer assim, eu já vi isso que a Maria Lúcia está falando. Às vezes a gente ganha mais que um salário mínimo. E você percebe que aquela pessoa que ganha o salário mínimo parece viver melhor do que a gente. Você já parou para analisar isso? Por que aquela pessoa que ganha tão pouco tem até mais do que eu que ganho mais? É uma disciplina? É uma forma de viver ou o sonho dela é menor que o meu? Então, sabe que eu acho que, claro, tem um componente de disciplina muito importante, sim, mas eu acho que essa pessoa que ela... Tem um livro muito bacana que chama Escassez, eu vou te contar, que fala assim,
Imagine que você vai sair para uma viagem e que você possa levar para essa viagem uma mala bem grande. Você vai ficar 2 dias em algum lugar e você pode levar uma mala grandona nessa viagem. O que você coloca na mala? Aí você fala assim, eu vou colocar aqui uma roupa, uma outra roupa para de noite e tal, vou levar um guarda-chuva, vai que chove, né? Eu vou levar um biquíni, porque talvez eu possa ir nadar na casa de não sei quem, então você põe, né? Então essa é a sua mala grande. Imagine que você vai fazer essa mesma viagem e que você tenha que levar uma malinha de bordo pequena, né? Daqueles que eles controlam e que é bem pequenininha. Você vai pensar, vou levar uma calça, uma camisa que combine, 2 lencinhos para dar uma disfarçada, guarda-chuva, deixa pra lá. E assim vai, né? Então, essa mesma ideia a gente pode pensar para a nossa vida financeira, né? Se eu tenho muito dinheiro, muitas vezes eu gasto sem pensar, eu gasto no imediatismo, né? Se eu tenho pouco dinheiro, normalmente quando eu tenho menos, eu penso melhor em como gastar os recursos. Isso em teoria, né? Certo. Assim, isso a gente vê acontecer muito na prática, porque tem que chegar no fim do mês, né? Mas não é garantia, de novo, né? E uma das coisas que a gente percebe hoje que, assim, os jovens, e não só jovens, mas que a gente está vivendo esse fenômeno é a rede social, né? Assim, a rede social no sentido a rede social que tem por detrás, né? Um algoritmo que está ali te monitorando o tempo inteiro. Então ela está percebendo tudo aquilo que você gosta e está te bombardeando. Sim, é verdade isso. Anúncios e ofertas de produtos que aquele produto que você tinha nem pensado. Precisa, né? Não é? Mas a gente quer. Aquele negocinho assim que você usa para limpar cantinhos, né? Que você podia passar um paninho só, né? Você vai lá e... Não, você compra aquele coisinha específico para limpar a janelinha. Assim, e aí vai assim. o dinheiro. E vai o dinheiro, né? Então a gente ficou meio refém, né, desses algoritmos de rede social que são difíceis. E ao mesmo, mesmo né? tempo a gente fica pensando por que as pessoas fazem parcelas e mais parcelas, usam tanto cartão, compramos tantas coisas que às vezes a gente deixa num canto que nem... Uma vez uma pessoa falou assim para mim, você quer dar uma roupa para alguém? Fazer uma doação? Você chega no seu guarda-roupa, lá no seu armário, pega aquela blusa, olha para ela e fala assim, quanto tempo eu não te uso? Né? Mas a gente comprou. Por quê? Porque a cor era bonita. Mas você usou? Às vezes você nem usou. É verdade. Então isso se chama consumismo, né? Então fazer uma doação de um produto que a gente comprou, que a gente nem usou, é um dinheiro que deveria estar guardado ou era um dinheiro que deveria ser utilizado em outra situação e nós estamos usando... O ideal, e assim, eu acho muito poderoso esse trabalho, né, com o dinheiro, porque quanto mais a gente vai olhando, né, e a gente perde o medo, tem gente que tem muito medo, assim, eu tenho pessoas que eu já atendi que tinham medo de olhar os seus extratos, sabe? Que elas estavam numa situação, às vezes nem estavam em situação de dívida, mas elas tinham um medo tão grande desse tema dinheiro que elas pediam ajuda para olhar o extrato, sabe? Que horror! Assim, parece, né? Mas acontece. Então, quanto mais a gente vai olhando e mais a gente vai encarando, né, o dinheiro como uma força que pode nos ajudar, melhor vão sendo as nossas escolhas, né? Então essa blusinha aí que você comprou e usou pouco, quando a gente entende aquilo que é importante dentro do nosso orçamento, né? Aquilo quais são os boletos que a gente gosta de pagar, né? Quais são os boletos que a gente paga com gosto? Então, o que é fundamental dentro do nosso orçamento? E o que é aquele espaço que a gente tem para gastar com outras coisas que a gente queira, né? Você faz melhores escolhas, porque você sabe que esse é o meu limite, né? Dentro desse limite, eu vou fazer aquilo que eu quero, mas eu vou fazer melhores escolhas. Então, assim, quando eu tenho pessoas que eu atendo que estão numa situação de dívida e a gente começa esse trabalho de olhar, de mapear, de entender onde é que você está, como é que você pode tomar melhores decisões, naturalmente ela começa a fazer isso. E é muito prazeroso de ver, né? É engraçado porque você vai falando e a gente vai criando algumas ideias sobre o que eu não fiz, eu deixei de fazer, né? Por simplesmente não pensar, né? Porque se você pensar realmente em tudo que você vai fazer, se você acostumar a marcar
as pessoas não têm o hábito, nós não temos o hábito de marcar, né? Ou então a gente marca com lápis, que é mais fácil de apagar, e daí você não sente tanto no bolso, né? Vou apagar esse aqui, né? Mas assim, quando uma pessoa vai fazer alguma coisa, pelo menos eu penso dessa forma. Eu coloco lá, eu vou gastar tanto, eu preciso de tanto, eu vou poder fazer isso? Será que o meu dinheiro vai dar até o final, para que eu chegue no final do mês e eu consiga aliviar os meus pensamentos, os meus sonhos de uma tortura? Puxa, eu tô louca por aquele sapato. Quem é que já não passou por isso? Se passar por uma vitrine, olhar aquele sapato, o sapato olha para você e você fala, eu vou levar. Mas você olha o preço, puxa, mas aí eu vou ter que deixar de comprar alguma coisa para o meu sustento, para levar o sapato. E às vezes você leva o sapato. Sim, então, esse é o ponto. E assim, você já está num raciocínio bem evoluído, né? De você falar, eu sei o que eu preciso, esse sapato vai ser a mais, né? Tem muita gente que não chegou lá ainda, né? Então, quando a gente começa a olhar, a gente tem pelo menos esses números, uma parte a gente já sabe que a gente vai precisar, que é para o nosso sustento, para o nosso futuro, né? A gente se pagar antes. Então, essa parte a gente já sabe que a gente vai precisar. E um tanto vai ser a parte que a gente vai poder usar do jeito que a gente quiser, né? Agora, tem um vilãozinho aí, né? Além das redes sociais, assim, dos algoritmos que nos fazem gastar muito. Dois vilões, eu vou dizer assim. O primeiro é o chama Começou a aumentar os vilões dela aqui, gente. Tem quantos que vocês têm aí em casa? Mas assim, se chama cartão de crédito. Porque, verdade. Assim, esse imediatismo de a gente querer comprar e a gente comprar, ele é possível, né? O que faz com que a gente possa fazer isso é o bendito do cartão de crédito, né? Que ele pode ser muito bem usado, mas que se a gente perder o pé, né? De quanto que a gente pode usar no cartão de crédito, aí é uma bomba relógio. Eu tenho um pensamento assim, o que é cartão de crédito? É um dinheiro que não é meu. E esse é o perigo do cartão de crédito, porque você tem que saber que aquele dinheiro que está ali foi o banco que colocou ali para mim gastar. E se eu estou gastando, é porque alguém está ganhando além do que eu quero que ele ganhe. Então o banco está comendo aí a maior parte do meu dinheiro. E quando eu não tenho para pagar aquele dinheiro, aquele cartão, exato. Então aumenta tudo na minha vida e aí que entra a bagunça, né? Então o cartão de crédito ele também deve ser utilizado com muita sabedoria, né? Com muita sabedoria, senão ele leva você para lugares que você não quer ir. É isso mesmo. E assim, o segundo vilão, vamos lá, que a gente vê muito acontecer é um consignado. Né? Um empréstimo consignado. Quantas pessoas já não receberam um telefonema se oferecendo um empréstimo consignado? Isso é uma armadilha, pode ser muitas vezes. Você tomar um empréstimo consignado numa situação que você passou por uma situação de crise, você teve uma doença, algum problema sério na sua vida e você toma aquele consignado por um tempo, né? Para conseguir reequilibrar suas finanças é uma coisa, né? Mas quando você pega aquele consignado meio sem saber, com um dinheirinho extra para fazer alguma coisa que você não naturalmente consegue pagar no seu orçamento, aquilo pode ser um grande problema. Um túnel, né? Aberto. Eu vou falar de novo dos bancos. Os bancos vão me pegar, mas é verdade o que eu estou falando, porque é meu sentimento, eu passo por isso, vejo essa situação todos os dias, né? Então o idoso está ali, tem um problema em casa, primeira coisa, toca o telefone. É um dinheirinho fácil, gente, porque eles não precisam nem saber se você tem o nome limpo ou não. O banco já sabe que você ganha aquele salário. Então o que ele quer? Ele quer tirar uma parte de você. Esses tempos eu trouxe um advogado aqui e a gente comentou sobre isso. 30% a gente deve gastar sobre... O banco deve nos pedir esse valor. Como que é? Eu acho que eu esqueci. 30% do valor que eu recebo eu posso gastar. Isso. Certo? Então exato. eu posso dar nesses consignados. Isso. Mas eu te pergunto uma coisa.
Se eu peguei esse dinheiro emprestado, né, bateu na minha porta, eu peguei esse dinheiro emprestado, esse dinheiro vai sair do meu valor que eu tenho para receber todo mês, obviamente. Sim. Tá? E lá na frente, daqui 2 meses, ele me salvou agora esse mês, daqui 2 meses eu não tenho mais esse dinheiro. Exato. E o que fazer? Então, tem uma coisa que é muito importante quando a gente fala de dinheiro, né? E quando a gente está olhando para os nossos números, que é o que, assim, que eu acho que as pessoas mais me pedem sem falar essa palavra, né? Que é a previsibilidade. A gente precisa entender, a gente ter previsibilidade sobre os nossos números, né? De entender eles projetados, né? Então, o que acontece muitas vezes, não só com o consignado, mas também com empréstimos, quando a pessoa está numa situação difícil, ela vai no banco e ela pega uma dívida, eu pego um empréstimo para pagar uma dívida. Sim. O que ela faz? Ela vai lá e fala assim, eu tô devendo R$5.000, R$10.000, ela vai lá e pega R$5.000, R$10.000, paga aquela dívida. Só que ela esquece que ela ela vai precisar de dinheiro nos próximos meses. Sim. E não necessariamente o que ela está ganhando está sendo suficiente para pagar. Então, ela paga uma dívida e ela se vê dali a 1 mês, 2 meses com outra dívida. Então, aquilo vira uma bola de neve. E a mesma coisa com o consignado, né? Você pega o seu consignado e você acha que é um dinheiro a mais, então você faz um passeio ou qualquer coisa, ou ajuda alguém, mas você esquece que você vai ter que pagar além do que você já paga a parcela do consignado. Exatamente. Que essa que não cabe muitas vezes no seu bolso, né? Então, em vez de te ajudar, te atrapalha, né? E é uma coisa bastante estranha, né? Quanto mais dinheiro você tem, menos você pode gastar. Então, você aí de casa, nosso tempo passou, voou, né, Lídia? Eu só preciso agradecer você novamente e agradecer você aí de casa que, sem disciplina, você não guarda dinheiro, não. Porque para mim é difícil guardar um dinheirinho. Gente, eu espero você no próximo programa. Até lá!